No topo de seu império, o bilionário Arthur Monteiro é uma fortaleza de lógica e controle, conhecido tanto por sua genialidade nos negócios quanto por sua aversão a laços emocionais. Sua vida, regida por uma obsessão por simetria e ordem, é abalada por um único ponto de caos, a saúde frágil de sua avó, Dona Cecília, cujo último desejo é vê-lo casado e feliz. Desesperado, Arthur elabora um plano impensável: contratar uma noiva de fachada. Longe desse mundo de luxo, Helena Castro, uma dedicada streamer, está presa em uma batalha diária contra as crescentes contas do hospital que ameaçam a vida de sua mãe. Em um dia decisivo, correndo para uma entrevista que poderia ser sua salvação, um corredor errado e uma porta trocada a colocam cara a cara com o enigmático CEO, num encontro acidental que selará o destino de ambos. A partir desse mal-entendido, Helena se torna a peça central involuntária na farsa mais elaborada de Arthur. Ela é empurrada para um universo de alta sociedade, jantares luxuosos e escrutínio constante, onde precisa interpretar o papel de sua vida. Cada sorriso ensaiado e cada toque calculado são parte de um roteiro perigoso, pois um único passo em falso pode significar a ruína para ele e o fim da esperança para a mãe dela. Mas o maior perigo não está nos segredos que eles guardam, e sim nos sentimentos não roteirizados que começam a surgir na quietude da mansão. Em um relacionamento onde tudo é uma mentira, o amor pode ser a única verdade, ou será a força que destruirá tudo. O contrato inesperado. A sala de reuniões do Grupo Monteiro era um santuário de simetria e poder, um reflexo direto de seu presidente, Arthur Monteiro. Sentado à cabeceira de uma mesa de mogno polido para exatas 12 pessoas, ele ajustou seus abotoaduras de platina, garantindo que estivessem perfeitamente alinhadas. Sua presença era uma força fria e calculista, ele via o mundo através de uma lente de lógica, onde emoções eram variáveis desnecessárias e a desordem, um anátema. Ele dispensou seus diretores com um aceno de cabeça, notando com satisfação silenciosa que todos saíram em pares. Para Arthur, o controle não era apenas um objetivo, era uma necessidade existencial, e cada detalhe de seu império refletia essa verdade imutável. Assim que a porta se fechou, Ricardo, seu assistente de longa data, entrou na sala, quebrando o silêncio reverente. Ele segurava um tablet com uma expressão que misturava profissionalismo e exaustão. Senhor Monteiro, sobre a questão pessoal que discutimos. A agenda está livre esta tarde para as entrevistas. A hesitação em sua voz era palpável. Falar sobre a vida pessoal de Arthur era como caminhar em um campo minado. A ordem vinha diretamente da matriarca da família, e a saúde de Dona Cecília era o único fator capaz de forçar a mão do inflexível CEO, empurrando-o para este plano desesperado e, em sua opinião, totalmente lógico. Longe dali, em um pequeno apartamento do outro lado da cidade, Dona Cecília olhava para um porta-retratos com a foto de um Arthur adolescente, seu sorriso raro e genuíno. Ela suspirou, o peito pesado de preocupação. Os médicos diziam que ela precisava de paz, mas como poderia descansar sabendo que seu único neto vivia em um castelo de solidão? Ela não se importava com o império ou com os bilhões, ela queria vê-lo feliz, cuidado por alguém que pudesse enxergar o homem por trás da máscara de frieza. O desejo de ouvir o riso de um bisneto pela casa era seu último grande sonho, uma esperança que a mantinha lutando. A luz de um monitor de computador iluminava o rosto concentrado de Helena Castro. Como Helena encanta, ela interagia com seus seguidores, seu sorriso carismático escondendo a ansiedade que roía seu estômago. Cada doação, cada nova inscrição, era um pequeno passo para pagar a próxima conta do hospital de sua mãe. O número de espectadores flutuava, e com ele, sua esperança. Um som de notificação de seu celular a fez estremecer, era um lembrete do departamento de cobranças do hospital. A realidade era um peso esmagador, e o sorriso em sua tela se tornou um pouco mais forçado. Ela precisava de um milagre. O milagre pareceu chegar na forma de um telefonema. Uma voz profissional do departamento de RH do Grupo Monteiro a convidava para uma entrevista de marketing naquela mesma tarde. O coração de Helena disparou. Era a oportunidade de sua vida, uma chance de ter um salário estável e a segurança que tanto precisava para cuidar de sua mãe. Em um turbilhão de atividade, ela se arrumou, escolhendo a roupa mais profissional que tinha, revisando seu currículo e praticando suas respostas no espelho. A esperança era uma chama frágil, mas poderosa, que a impulsionou porta fora, em direção ao imponente prédio de vidro no centro da cidade. Os corredores do Grupo Monteiro eram frios, silenciosos e intimidadores, um labirinto de vidro e aço polido.
Helena sentia-se pequena e fora de lugar, o som de seus saltos ecoando no mármore. Apressada e com os nervos à flor da pele, ela conferiu o número da sala anotado em um pedaço de papel amassado em sua mão. Sala 32. Ela avistou o número em uma porta dupla de madeira escura no final do corredor. Respirando fundo para acalmar o coração acelerado, ela bateu suavemente, ao ouvir um entre abafado, girou a maçaneta, entrando no que ela acreditava ser seu futuro. A sala era vasta e minimalista, com Arthur Monteiro sentado sozinho em uma poltrona, parecendo mais um rei em seu trono do que um entrevistador. Sente-se, disse ele, sua voz desprovida de qualquer calor. Ele a avaliou com um olhar analítico que a fez se sentir como um objeto em exibição. Vamos direto ao ponto. Quais são as suas condições? Helena piscou, confusa. A pergunta era estranha para uma vaga de marketing. Pensando que ele se referia a metas ou pretensão salarial, ela hesitou. Bem, para começar, algo em torno de 50 mil seria ideal, mas 20 mil por mês seria um valor justo e administrável. A expressão de Arthur permaneceu impassível, mas um brilho de desdém surgiu em seus olhos. Ele interpretou os números dela como o preço que ela estava colocando em si mesma para o papel de sua namorada de mentira. A audácia era, de certa forma, intrigante. Entendo, disse ele, a voz cortante. 20 mil por mês. E o que exatamente esse valor incluiria? Helena sentiu o rosto esquentar. A humilhação a atingiu como uma onda. Aquele homem não era um entrevistador, era um arrogante que a estava insultando. Ela se levantou abruptamente. Com licença, acho que houve um engano. Este trabalho não é para mim. E saiu, deixando um Arthur levemente surpreso para trás. De volta à rua, com as bochechas ainda queimando de raiva e vergonha, Helena lutava para entender o que tinha acontecido. Sua grande oportunidade havia se transformado em uma situação bizarra e degradante. Enquanto caminhava sem rumo, remoendo o encontro, ela viu uma senhora idosa na calçada lutando com várias sacolas de compras, uma delas rasgando e derrubando laranjas por todo lado. Sem pensar duas vezes, Helena se apressou em ajudar, ajoelhando-se para recolher as frutas que rolavam pelo chão. A senhora está bem? Deixe-me ajudá-la com isso, disse ela com uma gentileza genuína, esquecendo momentaneamente sua própria frustração. A senhora, que era Dona Cecília desfrutando de uma rara saída sem seus seguranças, sorriu com gratidão. Oh, muito obrigada, minha querida. Que alma bondosa você é. Juntas, elas ajeitaram as compras, e Helena até ajudou a senhora a chamar um táxi. O que nenhuma das duas percebeu foi a câmera de segurança de um prédio próximo, que capturava toda a interação em alta definição. O pequeno ato de bondade de Helena, nascido do fundo de seu coração, foi registrado. Aquele vídeo, um registro silencioso de seu verdadeiro caráter, estava prestes a se tornar a peça mais importante no jogo de mentiras que Arthur Monteiro estava prestes a iniciar. No dia seguinte, na sala de cinema privada da mansão, Dona Cecília assistia às imagens da câmera de segurança que Ricardo havia recuperado. Primeiro, viu o encontro tenso de seu neto com a jovem no escritório, a forma como ela saiu, rígida e orgulhosa. Um vinco de dúvida marcou sua testa. Mas então, a cena mudou para a calçada, e ela viu a mesma moça, com o rosto marcado pela frustração, parar sem hesitar para ajudar uma estranha. O sorriso gentil, o cuidado ao recolher as frutas, a paciência. Tudo foi revelado. A dúvida de Cecília se desfez, substituída por uma certeza radiante. Aquela era a moça. Não era uma caçadora de fortunas, e era uma alma boa. Armada com a prova irrefutável, ela convocou Arthur. Sem dizer uma palavra, ela reproduziu o vídeo. Veja, Arthur, disse ela, a voz embargada de emoção. O destino a colocou no seu caminho duas vezes no mesmo dia. Uma vez para testar seu caráter, e outra para revelar o dela. Ela apontou para a tela. Ela não é como as outras. Há bondade nela. Uma gentileza que seu dinheiro não pode comprar e que sua vida desesperadamente precisa. A súplica em seus olhos, combinada com sua fragilidade evidente, era uma arma mais poderosa que qualquer argumento lógico, e Arthur sentiu suas defesas desmoronarem. Derrotado, Arthur cedeu com um suspiro que carregava o peso do mundo. Ele se retirou para seu escritório e chamou Ricardo. A ordem foi curta, desprovida de qualquer emoção, como se estivesse fechando um negócio qualquer.
Encontre essa mulher, disse ele, a mandíbula tensa. Quero um relatório completo sobre ela até o final do dia. Nome, endereço, histórico, tudo. Faça acontecer. Para Arthur, era uma capitulação amarga, um desvio de seu caminho controlado. Ele estava simplesmente executando o desejo de sua avó, tratando o assunto com a mesma distância impessoal com que tratava todas as suas aquisições. Não era sobre uma pessoa, era sobre resolver um problema. A equipe de Ricardo começou a trabalhar imediatamente. Usando softwares de reconhecimento facial no vídeo, eles cruzaram os dados com registros públicos e redes sociais. O rosto de Helena, que mantinha um perfil online discreto, gerou uma correspondência de alta probabilidade com outra pessoa, sua irmã, Lorena Castro. O relatório que chegou à mesa de Arthur no final da tarde era um dossiê brilhante sobre uma socialite proeminente. Fotos de Lorena em eventos de gala, vestindo roupas de grife e ao lado de celebridades enchiam as páginas. Seu perfil a descrevia como uma figura influente e ambiciosa no cenário social da cidade. Enquanto seu destino estava sendo selado em um escritório de luxo, Lorena Castro estava em seu apartamento chique, ignorando as chamadas incessantes de números desconhecidos. Seu mundo, tão glamouroso por fora, estava implodindo. Uma mensagem de texto de um de seus credores brilhou na tela, contendo uma ameaça velada que fez seu sangue gelar. O prazo para pagar uma dívida exorbitante havia chegado. O pânico começou a borbulhar sob sua fachada de compostura. Ela precisava de uma salvação, um milagre financeiro, e precisava dele agora, antes que seu castelo de cartas cuidadosamente construído desabasse sobre ela. O milagre chegou na forma de um convite para um encontro com Arthur Monteiro. Sentado em um café exclusivo, ele foi direto e glacial. Com o relatório sobre a Lorena em mente, ele não viu necessidade de rodeios. Ele apresentou a proposta como um contrato de negócios, uma soma mensal generosa, o suficiente para resolver todos os seus problemas financeiros e muito mais, em troca de ela desempenhar o papel de sua noiva amorosa. O objetivo era único e claro: garantir a paz de espírito de sua avó. Ele não demonstrou o menor interesse pessoal nela, tratando-a como uma funcionária para uma tarefa específica. Por um instante, a confusão passou pelos olhos de Lorena, mas foi rapidamente substituída por uma expressão de cálculo astuto. Ele falava sobre um encontro estranho em seu escritório, sobre um incidente na rua. Ele estava falando de Helena. A percepção a atingiu como um raio, ele a havia confundido com sua irmã. Uma onda de euforia tomou conta dela. O universo não estava apenas lhe dando uma saída, estava lhe entregando um bilhete dourado. Com a habilidade de uma atriz experiente, ela adotou um ar de modéstia surpresa, escondendo a tempestade de planos que se formava em sua mente. Com a proposta em mãos, Lorena correu para o hospital, onde encontrou Helena vigiando o sono da mãe. As lágrimas em seus olhos eram teatrais, mas eficazes. Ela descreveu uma conversa fictícia com os médicos, alegando que a condição de sua mãe havia piorado drasticamente e que uma cirurgia experimental e caríssima era sua única chance. Ela teceu uma história de desespero absoluto, garantindo que Helena se sentisse encurralada pela urgência e pela falta de opções, criando o cenário perfeito para apresentar sua solução à milagrosa. A armadilha estava montada com perfeição cruel. Um homem, este CEO, Arthur Monteiro, me fez uma proposta absurda, Lorena confessou, a voz cheia de falso desgosto. Ele me confundiu com outra pessoa e me ofereceu uma fortuna para fingir ser sua noiva. É humilhante, doentio. Ela olhou para Helena, os olhos brilhando de lágrimas de crocodilo. Eu jamais poderia fazer isso, Helena. Mas e se fosse pelo bem da mamãe? Pense no dinheiro. Seria a salvação dela. Ela empurrou a responsabilidade para Helena, disfarçando seu plano egoísta como um sacrifício necessário, uma pílula amarga que apenas a forte e bondosa Helena poderia engolir. O horror e a repulsa tomaram conta de Helena. A ideia de enganar alguém de forma tão profunda, de viver uma mentira tão grandiosa, era um anátema para sua alma. Era uma violação de todos os seus princípios. Mas então, seu olhar se voltou para a cama do hospital. Para o rosto pálido de sua mãe, para o monitor que apitava ritmicamente, um som que ela temia que pudesse parar a qualquer momento. A vida de sua mãe de um lado, sua integridade do outro. Com o coração partido em 1000 pedaços e as lágrimas finalmente vencendo a batalha, ela sussurrou a resposta que selaria seu destino. Eu faço.
O escritório de Arthur Monteiro era menos um local de trabalho e mais uma catedral de poder e minimalismo. Helena, agora vestida no papel de Lorena, sentia-se um peão em um tabuleiro de xadrez grandioso demais para ela. O ar era rarefeito, carregado com o cheiro de couro e ambição. Arthur não perdeu tempo com gentilezas. Ele empurrou um contrato espesso pela mesa de vidro polido. Leia e assine, disse ele, a voz tão fria quanto o aço da caneta que lhe ofereceu. Com as mãos trêmulas, Helena assinou o nome de sua irmã, cada curva da caligrafia parecendo uma traição, um ponto sem retorno em sua jornada perigosa. Com o contrato assinado, Arthur deslizou um pesado fichário preto pela mesa. Seu manual de operações, declarou ele, sem um pingo de ironia. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre mim. Minhas alergias, minha agenda, meus pratos favoritos, minha aversão a perfumes doces e a conversas triviais pela manhã. Estude. Memorize. Não tolero erros. Helena folheou as páginas, repletas de gráficos, listas e regras. Era o manual de um aparelho complexo, não de um ser humano. Aquele documento era a prova definitiva de que, para ele, ela não era uma parceira, mas uma funcionária contratada para a tarefa mais estranha do mundo. No táxi de volta para casa, o peso do fichário em seu colo parecia rivalizar com o peso em sua alma. Ela lia sobre a obsessão dele por números pares, sempre 2 toalhas no banheiro, 4 travesseiros na cama, que sentiam calafrio. Como ela poderia simular intimidade com um homem que quantificava a própria existência de forma tão rígida? Cada página era um lembrete da farsa em que se metera. Não se tratava apenas de mentir para uma avó doente, tratava-se de se anular completamente para se tornar um reflexo perfeito das expectativas de um estranho frio e calculista. Mal teve tempo de processar o manual quando seu telefone tocou. Era Ricardo. A voz do assistente era calma, mas carregada de uma urgência contida. Senhorita Castro, houve uma pequena intercorrência. Dona Cecília teve uma leve queda de pressão. Nada grave, mas ela está insistindo. Ele fez uma pausa. Ela exige que a senhorita se mude para a mansão. Esta noite. O pânico tomou conta de Helena. Esta noite? Não havia tempo para se preparar, para se acostumar com a ideia. A teia da mentira estava se apertando mais rápido do que ela poderia imaginar, puxando-a para o seu centro sem lhe dar chance de respirar. Seu pequeno apartamento, antes um refúgio, tornou-se um cenário de caos. Helena corria de um lado para o outro, jogando roupas aleatórias em uma mala. O que a noiva de um bilionário vestiria para dormir? Suas camisetas velhas e calças de moletom pareciam ridículas. Cada peça de roupa que ela pegava parecia inadequada para o mundo de opulência que a aguardava. A realidade da situação a atingiu com força total. Em poucas horas, ela estaria morando sob o mesmo teto que Arthur Monteiro, um homem que a via como um investimento e com quem ela teria que dividir uma vida que não era sua. Em meio ao seu desespero, a campainha tocou. Era Beatriz, sua melhor amiga, que entrou e parou abruptamente, observando a cena de pânico. Helena? O que diabos está acontecendo? Você está fugindo? Com a voz embargada, Helena explicou a versão mais simples e crível da história, um acordo de trabalho bizarro e bem pago que exigia que ela se mudasse. Beatriz ouviu com os braços cruzados, a desconfiança estampada em seu rosto. Um CEO recluso que te paga para morar com ele? Helena, isso soa como o início de um filme de terror. Você tem certeza de que está segura? Antes que Helena pudesse responder, Beatriz abriu sua bolsa e tirou um pequeno estojo. Já que você insiste nessa loucura, pelo menos vá preparada. Ela revelou o conteúdo, um spray de pimenta disfarçado de batom, um alarme pessoal ensurdecedor e uma pequena lanterna tática. Kit básico de sobrevivência para encontros com bilionários misteriosos, disse ela, séria. Não hesite em usar. Helena olhou para os objetos, dividida entre o horror e a gratidão pela lealdade feroz de sua amiga. Relutantemente, ela guardou o bizarro kit de defesa no bolso lateral da mala. A chegada à mansão Monteiro foi como entrar em outro universo. Portões de ferro maciço se abriram para uma longa entrada ladeada por jardins perfeitamente cuidados que levavam a uma estrutura de vidro e concreto que mais parecia um museu de arte moderna do que uma casa. Ricardo a recebeu na porta com uma formalidade que a fez sentir ainda mais deslocada. O interior era igualmente impressionante e frio, com tetos altos e um silêncio opressor.
Cada passo que ela dava no chão de mármore ecoava a verdade inegável. Ela era uma fraude em um palácio, uma impostora prestes a ser testada. Arthur a levou diretamente para a suíte principal, um espaço vasto e impessoal decorado em tons de cinza e branco. Ele caminhou até a enorme cama king size, que parecia flutuar no centro do quarto. Depois, apontou para um sofá de design elegante, mas visivelmente desconfortável, em um canto distante. A cama é minha. O sofá é seu, ele informou, a voz desprovida de qualquer margem para negociação. A linha havia sido traçada de forma clara e inequívoca. Eles compartilhariam um teto, mas a distância entre eles seria mantida, uma fronteira física para reforçar a natureza estritamente profissional de seu acordo. Ele saiu sem dizer mais nada, deixando-a sozinha no silêncio dourado daquela jaula. Helena soltou a mala no chão e afundou no couro frio do sofá, o móvel que seria sua cama por tempo indeterminado. Ela olhou ao redor, para a opulência estéril, e sentiu uma onda de solidão tão vasta quanto o próprio quarto. Sua mão instintivamente foi para o bolso onde guardara o kit de Beatriz. O ridículo daquilo quase a fez rir, mas o som morreu em sua garganta. A primeira noite de sua nova vida havia começado, e ela nunca se sentirá tão assustadoramente sozinha. Os dias na mansão Monteiro se transformaram em uma rotina de performances calculadas. Durante o café da manhã, sob o olhar atento de Dona Cecília, Helena consultava mentalmente o manual de Arthur. Eu li que o Grupo Monteiro está prestes a fechar uma parceria na Alemanha, comentava ela, tentando parecer casual. Arthur, pegando a deixa, respondia com monossílabos, mas era o suficiente. Para sua avó, aqueles breves intercâmbios eram a prova de uma conexão crescente. Ela via os sorrisos forçados e as conversas ensaiadas como o desabrochar de um romance, completamente alheia à tensão fria que dominava o ambiente assim que ela se retirava. Encorajada pelo que via, Dona Cecília anunciou seu próximo grande plano em um jantar. Queridos, eu estava pensando, precisamos de um retrato de vocês. Algo para celebrar este noivado. A ideia de uma sessão de fotos de casamento pairou no ar, pesada e desconfortável. Arthur protestou imediatamente, chamando-a de uma complicação desnecessária. Helena sentiu o estômago revirar. Posar para fotos, fingir uma felicidade que não existia, parecia uma profanação de um marco que ela sempre sonhou ser real. Mas a expressão sonhadora e frágil de Dona Cecília desarmou qualquer objeção. Eles estavam presos. O estúdio fotográfico era um mundo de luzes brilhantes e expectativas. Vestida em um vestido de noiva deslumbrante que parecia um disfarce, Helena sentia cada olhar como uma acusação. Arthur, em um terno impecável, parecia mais rígido do que nunca, um noivo de mármore. O fotógrafo, um homem enérgico, tentava extrair qualquer pingo de química deles. Mais perto. Sorriam. Olhem um para o outro como se fossem o centro do universo. As primeiras fotos foram um desastre de rigidez, dois estranhos forçados a uma intimidade que não possuíam, a artificialidade da situação capturada em cada clique. Frustrado, o fotógrafo exigiu uma mudança. Senhor Monteiro, abrace sua noiva. Com vontade. Puxe-a para perto, sinta o momento. Com um suspiro quase imperceptível, Arthur obedeceu. Ele colocou a mão na cintura de Helena, puxando-a contra si. O choque do contato foi elétrico. Pela primeira vez, não havia formalidade, apenas a sensação do corpo dela contra o seu. Ele sentiu sua respiração vacilar, ela sentiu o calor inesperado que emanava dele. Por um segundo, seus olhos se encontraram, e a farsa desapareceu. Havia apenas surpresa, curiosidade e uma faísca inegável. O fotógrafo, percebendo a mudança, disparou a câmera. O caminho de volta para a mansão foi feito em um silêncio denso e carregado. Aquele breve momento de conexão genuína havia quebrado algo entre eles, uma barreira invisível que ambos usavam para se proteger. Agora, o ar no carro estava pesado com palavras não ditas e sentimentos confusos. Arthur segurava o volante com os nós dos dedos brancos, sua mente em tumulto. Helena olhava pela janela, o coração batendo descompassado. O relacionamento falso que eles controlavam com tanto cuidado havia acabado de mostrar um vislumbre de algo perigosamente real, assustando os dois de formas que eles ainda não compreendiam. Precisando desesperadamente de uma pausa daquela atmosfera sufocante, Helena pediu permissão para resolver um assunto pessoal na cidade. Arthur concordou com um aceno seco.
A sensação de liberdade ao dirigir por ruas normais, longe da opulência da mansão, foi um alívio. Contudo, em um cruzamento movimentado, um momento de distração resultou em uma freada brusca e o som metálico de uma pequena colisão. Seu coração afundou. Ela estava bem, mas o para-choque do outro carro estava amassado. A porta do veículo se abriu, e um homem alto e de sorriso fácil saiu, caminhando em sua direção. O homem era Vitor Bastos, e seu carisma era instantâneo e desarmador. Você está bem? Foi a primeira coisa que ele disse, os olhos cheios de uma preocupação genuína que contrastava fortemente com a frieza de Arthur. Não se preocupe com o carro, isso é só metal. O importante é que ninguém se machucou. Ele se apresentou, e o nome Bastos, da Bastos Tech, um dos maiores rivais do Grupo Monteiro, imediatamente chamou a atenção de Helena. Ele era o oposto polar de Arthur, caloroso, acessível e expressivo, e sua gentileza a pegou completamente de surpresa. Apesar dos protestos de Helena de que estava perfeitamente bem, Vitor insistiu em levá-la ao hospital mais próximo para um check-up. É o mínimo que posso fazer. Minha consciência não ficaria tranquila de outra forma, disse-ele com um sorriso que era impossível de recusar. Na sala de espera, a conversa fluiu com uma facilidade surpreendente. Vitor era engraçado e atencioso, fazendo perguntas sobre ela com um interesse que parecia real. Pela primeira vez em semanas, Helena deu uma risada genuína e relaxada, esquecendo por um momento o papel que estava interpretando. Enquanto isso, Ricardo, monitorando a localização de Helena por protocolo, informou Arthur sobre o acidente e a ida ao hospital. Arthur sentiu uma onda de irritação gelada. Ao chegar, a cena que encontrou atingiu com uma força inesperada, Helena, sua noiva de mentira, rindo abertamente com seu maior rival nos negócios. Uma emoção primitiva e desconhecida, uma possessividade feroz, tomou conta dele. Ele marchou até eles, sua presença sombria silenciando a conversa. Helena, disse ele, a voz baixa e carregada de uma autoridade gélida. O que aconteceu aqui? Ignorando completamente a presença de Vitor, Arthur tomou o controle. Minha noiva está sob meus cuidados agora, declarou ele, a palavra noiva dita com uma ênfase territorial que fez Helena estremecer. Meus advogados entrarão em contato sobre os danos. Sem dar a Vitor chance de responder, ele segurou o braço de Helena de forma firme, mas gentil, e a guiou para fora, deixando um Vitor perplexo para trás. Dentro do carro, o silêncio era ensurdecedor, com Arthur furioso ao volante e Helena completamente atordoada, tentando processar o ciúme genuíno que acabará de testemunhar no homem que supostamente não sentia nada. A viagem de volta do hospital foi uma tortura silenciosa. A fúria controlada de Arthur irradiava do assento do motorista, tornando o ar no carro pesado e elétrico. Helena, por sua vez, estava presa em um turbilhão de confusão. A frase "a minha noiva", dita com tanta ferocidade, ecoava em sua mente. Não era parte do roteiro, era uma declaração de posse, um ato de ciúme que não se encaixava no homem que ela pensava conhecer. Ao chegarem na mansão, eles se separaram sem trocar uma única palavra, cada um se retirando para seu canto do campo de batalha emocional que a suíte havia se tornado. Do seu posto de observação, Dona Cecília via tudo. Ela notava a polidez distante durante as refeições, a falta de toques espontâneos e, principalmente, o arranjo de dormir, a colcha e o travesseiro discretamente dobrados no sofá todas as manhãs. Para ela, a situação era clara, os dois jovens eram teimosos e tímidos demais para dar o primeiro passo. A paciência da matriarca estava se esgotando. Ela decidiu que o destino, que os uniu de forma tão promissora, precisava de um pequeno empurrão. Era hora de recorrer a métodos mais tradicionais. Naquela tarde, ela entrou na cozinha com um ar de general planejando uma estratégia. Em suas mãos, um pequeno frasco de vidro escuro. Margarida, disse ela à cozinheira de longa data, hoje o jantar dos jovens será especial. Ela explicou que o conteúdo do frasco era uma antiga receita de sua avó, uma combinação de ervas raras para fortalecer os laços e aquecer o coração. A cozinheira, leal a Dona Cecília há décadas, sorriu com cumplicidade, entendendo perfeitamente o verdadeiro propósito daquela poção do amor em que seria adicionada a uma rica sopa de galinha. Horas depois, Dona Cecília subiu pessoalmente à suíte, carregando uma bandeja de prata com uma sopeira fumegante. Helena, querida, preparei algo para vocês, disse ela com um sorriso radiante. Vocês pareciam tão tensos hoje. Isso é um fortificante, uma receita de família.
Garanta que Arthur tome um pouco quando chegar do trabalho. Bebam juntos. Helena, tocada pela gentileza e completamente alheia às segundas intenções, agradeceu profusamente. A sopa, com seu aroma delicioso, parecia o gesto perfeito para talvez quebrar o gelo da noite anterior. Ela prometeu que esperaria por ele para que pudessem compartilhar a refeição. O tempo se arrastava. Helena tentou se concentrar em seu trabalho, planejando o conteúdo para suas próximas transmissões, mas as palavras de Arthur e o sorriso de Vitor continuavam a guerrear em sua mente. A sopa permanecia no aquecedor de pratos, seu perfume caseiro enchendo o quarto e aguçando sua fome. As horas passavam, e a noite caía lá fora. Uma mensagem de Arthur finalmente chegou: reunião de emergência. Chegarei tarde. Não me espere. A decepção foi uma pontada aguda, misturada com uma solidão que se tornará sua companheira constante naquela casa imensa e vazia. Com um suspiro, Helena decidiu que não fazia sentido deixar a sopa estragar. O gesto de Dona Cecília fora tão carinhoso, seria um desperdício. Pensando que apenas comeria sua parte e guardaria o resto para Arthur, ela se serviu de uma tigela generosa. O sabor era incrível, rico e complexo, com um toque herbal que ela não conseguiu identificar. Cansada e com fome, ela comeu tudo, sentindo um calor reconfortante se espalhar por seu corpo. Era apenas uma sopa, afinal. Um gesto de cuidado de uma avó preocupada, nada mais que isso. No entanto, 20 minutos depois, o calor reconfortante se transformou em algo mais. Uma onda de energia morna e agradável percorreu seus membros, dissolvendo a tensão de seus ombros. A suíte, normalmente fria e impessoal, de repente pareceu mais acolhedora. As cores pareciam mais vivas, os sons, mais suaves. Uma sensação de bem-estar e uma leve euforia tomaram conta dela, silenciando suas preocupações. Seus pensamentos sobre Arthur não eram mais de ansiedade ou confusão, mas de uma afeição terna e uma vontade súbita de vê-lo, de tocá-lo. Arthur finalmente chegou à mansão perto da meia-noite, o corpo moído de cansaço e a mente esgotada por uma batalha de negociações hostis. Tudo o que ele queria era o silêncio de seu quarto e a distância segura do sofá que o separava. Ele abriu a porta da suíte, esperando encontrar Helena já dormindo. Em vez disso, encontrou-a de pé no meio do quarto, envolta em um roupão de seda, com um sorriso sonhador e os olhos brilhando de uma forma que ele nunca tinha visto antes. A atmosfera do quarto não era mais tensa, era íntima e convidativa. Você demorou, ela disse, a voz mais suave e rouca que o normal. Ela se aproximou dele, não com sua hesitação habitual, mas com uma graça fluida e confiante que o deixou paralisado. Eu senti sua falta. Antes que ele pudesse processar as palavras, ela estava na sua frente, erguendo a mão para tocar seu rosto. O contato de seus dedos quentes em sua pele fria enviou um choque por todo o seu sistema, calando a exaustão e despertando cada nervo de seu corpo. Ele ficou completamente imóvel, pego de surpresa pela transformação dela. Helena, o que? Ele começou a perguntar, a voz falhando. Ela apenas sorriu, um sorriso enigmático e irresistível. Está tão quente aqui dentro, sussurrou ela, e seus dedos deslizaram do maxilar dele para o colarinho de sua camisa, seus polegares brincando com o primeiro botão. Você não está com calor? O convite em seus olhos era inequívoco, uma promessa de intimidade que quebrava todas as regras de seu contrato. Naquele instante, a linha cuidadosamente traçada entre a farsa e a realidade se desintegrou completamente, deixando-os à beira de um abismo de paixão para o qual nenhum manual poderia tê-lo preparado. A manhã seguinte à noite da sopa nasceu em uma neblina de incerteza e emoções cruas. As barreiras entre Arthur e Helena haviam sido demolidas, substituídas por uma intimidade frágil e assustadora. Eles não eram mais chefe e funcionária, mas duas pessoas irrevogavelmente conectadas por um segredo. A farsa que os uniu agora se tornará a sombra que ameaçava separá-los, pois cada olhar afetuoso e cada toque hesitante era assombrado pela mentira fundamental que sustentava seu mundo. A proximidade genuína tornava o peso da decepção quase insuportável, e ambos sabiam que a frágil fundação de seu relacionamento estava prestes a ser testada pela verdade. A verdade chegou na forma de Lorena, que, movida pela ganância, decidiu que sua parte no acordo não era suficiente. Ela apareceu na mansão Monteiro, confrontando-os na presença de Dona Cecília. A revelação foi brutal e implacável, a troca de identidade, a manipulação, o contrato. O choque partiu o coração de Dona Cecília, não pelo romance, mas pela teia de enganos.
Para Arthur, a traição foi um golpe profundo, fazendo-o questionar cada momento, cada sentimento. Ele se fechou em sua fortaleza de gelo, expulsando Helena de sua vida, convencido de que tudo não passará de uma performance perfeitamente executada. Após semanas de um silêncio doloroso, Arthur foi forçado a encarar o vazio que Helena deixará. Ele percebeu que a emoção que sentirá por ela, nascida em meio a mentiras, era a única coisa autêntica em sua vida controlada. Compreendendo a profundidade do sacrifício dela por sua mãe, ele a procurou. Ele a encontrou não com um novo contrato, mas com uma vulnerabilidade que ela nunca vira. Sem máscaras ou regras, ele pediu perdão e uma chance de recomeçar. Ali, livres do peso dos segredos, eles finalmente escolheram um ao outro, prontos para construir um futuro não baseado em um acordo, mas na verdade difícil que haviam superado juntos.